Olá pessoal, estamos aqui hoje num lugar muito especial. O motivo que nos traz aqui hoje é porque dia 17 de junho nós vamos aproveitar a data para comemorar o Water Positive Day. No dia 17 de junho já é comemorado já é celebrado o dia de combate à seca e às mudanças climáticas. Então, nada melhor do que essa data para que nós possamos reforçar esse conceito de positividade em água ou water positive. Hoje eu estou aqui no Aquapolo, nenhum controle de luz, nenhum controle de áudio, e você está vendo aqui com convidados muito especiais. Hoje eu estou com Márcio José e Eduardo Pedrosa, Aquapolo e GS Nima Industrial, para um bate-papo muito especial sobre water positive, sobre gestão hídrica na indústria e sua evolução e outros quesitos mais. Então, vem comigo para mais esse Papo de Especialista podcast. Primeiramente, Márcio, obrigado por me receber aqui mais uma vez e aceitar esse desafio, né, por uma tomada externa com esse cenário totalmente industrial de fundo, né, mas numa planta muito emblemática. Eduardo Pedrosa, obrigado por ter aceito o nosso convite, claro, de estar aqui nesse bate-papo, né? E você que me escuta, talvez não saiba, mas eu, Eduardo e Márcio e outros especialistas do Brasil fazemos parte de um grupo chamado Water Positive Think Tank. Um grupo de pessoas de diversas áreas, um grupo multidisciplinar que pensa as questões de positividade em água ou Water Positive. Ok? Então, vem conosco. Mais uma vez, bem-vindo. Eu quero iniciar esse bate-papo deixando vocês à vontade para saber o seguinte. Primeiramente, né? Quem é Márcio? Quem é Eduardo? Para aqueles que não conhecem vocês, né? Que nos acompanham. Então, fiquem à vontade um pouco para se apresentar. Começando pelo Márcio, que é o nosso anfitrião aqui hoje. Depois, Eduardo Pedrosa. Vamos lá. Obrigado, Luiz. Primeiro, eu queria também agradecer pela oportunidade. Mais uma vez estar nesse podcast, que eu acompanho sempre aí pelo LinkedIn, com vários amigos, enfim, então é fantástico. Para a gente que está aí no Think Tank, eu acho que é importantíssima essa troca de experiências e a gente poder passar informações, poder passar para o público em geral que acompanha isso, o que está acontecendo e o que a gente enxerga de futuro em termos de água. O Márcio, para começar, é um entusiasta do assunto, né? Quem for lá no meu perfil no LinkedIn vai falar que eu orgulhosamente trabalho com propósito de garantir reciclagem de água, de garantir sustentabilidade em recurso hídrico para a indústria, né? Trabalho aqui já há muito tempo no Aquapolo, há quase 12 anos aqui. Então estou aqui, cheguei no Aquapolo, o Aquapolo tinha 3 meses de operação. Tenho uma carreira, sou administrador, tenho uma carreira na indústria já a minha vida toda e estou no Aquapolo já há quase 6 anos como diretor-presidente, tocando o projeto aqui, tentando inovar e tentando cada vez mais lutar por mais reciclagem de água. Excelente. Bom, satisfação sempre falar aqui, estar com vocês, falar aqui sobre água, sustentabilidade. Eu já atuo nessa área há bastante tempo. Comecei lá atrás. Eu sou de uma região que sempre sofreu com escassez hídrica, então sempre fui desafiado. Eu sou da região Nordeste. E então comecei a trabalhar com isso lá em 97. Desde a universidade, e aí fui seguindo uma carreira acadêmica. Depois eu fui para a área industrial, onde trabalha com soluções hídricas para a indústria, né? Hoje eu estou aqui na GS Nima, tive a satisfação de acompanhar a história do Aquapolo, já desenvolvi projetos de reuso de água em vários lugares, no polo de Camaçari, e mais recentemente a GS Nima, que é a controladora, uma parceria com a Sabesp aqui do Aquapolo, e mais recentemente também como gerente de novos negócios, junto com a equipe, a gente protagonizou aí uma oferta que foi vencedora de um projeto de reuso de água para atender uma siderurgia em Vitória, no Espírito Santo. Então, a gente vê o quanto que a indústria avança em questões para ser positiva em água, e a GS Nima, e nós aqui atuamos firmemente nessa área. É uma satisfação falar sobre esse tema aqui, Luizinho. Ótimo. Então, sem mais delongas, né? A gente vai hoje lidar com vários termos muito técnicos, né? E eu quero ser bem didático hoje, porque a minha intenção, por exemplo, é que essa nossa conversa hoje possa chegar para os amigos dos nossos filhos,
lá na ponta e que seja uma conversa que possa abrir a mente das pessoas. Então, um dos grandes objetivos hoje é ser bem didático. Eu quero começar esse bloco já passando a palavra para o Márcio, porque sempre me perguntam, né? O que de fato é esse water positive? O que é esse movimento ou essa estratégia de positividade em água? Então, Márcio, de maneira assim, muito simples, né? Como que as pessoas que nos escutam hoje podem compreender o que vem a ser esse novo movimento de sustentabilidade envolvendo a questão hídrica? Vamos lá. Positividade em água, em termos conceituais, é uma coisa simples, né? Nada mais é do que seja uma indústria, uma empresa, uma entidade ou um indivíduo qualquer, ele trabalhar não só na conservação de recursos hídricos, mas trabalhar para garantir a regeneração, para garantir o retorno à natureza de recurso hídrico, de água em geral, né? Olhando sempre para os aspectos de qualidade, de quantidade, de conservação mesmo da biodiversidade ali, da área em que aquele recurso hídrico é naturalmente gerado, né? Então isso é o conceito, é trabalhar para isso. E existem várias formas, enfim, desde de programas de conservação, programas de educação ambiental em água, enfim, até montar realmente uma planta de dessalinização para uma indústria, uma planta de reciclagem de água, a reutilização de água, ou trabalhar na conservação. Se eu sou só um usuário de água, eu posso patrocinar um projeto social, um projeto ambiental que trabalha na recuperação de um manancial, na recuperação de áreas degradadas de recurso hídrico, enfim. Então, é trabalhar para garantir, né, assim, usando um pouquinho, fazendo um paralelo com o conceito de carbono, que eu acho que é mais conhecido no mundo, né? O pessoal fala, a gente gera uma série de gases de efeito estufa, mas eu compensei, plantei árvore para sequestrar isso da atmosfera, hoje eu sou neutro ou sou positivo em carbono. É o mesmo conceito, só em recurso hídrico. Então pode-se trabalhar para ser neutro e pode-se trabalhar principalmente para ser positivo, ou seja, devolver à natureza ou conservar na natureza mais recursos hídricos do que a gente usa, do que a gente consome e retira da natureza. Perfeito. Na sua fala, né, e isso fica muito evidente nas nossas reuniões do Think Tank, né, nós temos vários grupos globalmente que trabalham reflorestamento, que também traz positividade em água, conservação, né, e trabalha instrumentos, equipamentos para a gente diminuir o consumo, né, como aquelas torneiras que a gente vê nos shopping centers de acionamento automático, mas a gente tem um viés mais que envolva, por exemplo, a produção de água, fábricas de água, seja através da dessalinização ou da reciclagem ou do reuso. Então, dentro desse contexto, eu queria aproveitar o Eduardo para a gente fomentar a seguinte discussão: água de reuso ou água de reciclo, né? Como que a gente enxerga isso? São iguais? Não são iguais? Já que estamos falando em definições, né? É a mesma coisa? Água de reuso ou água de reciclo? Bom, vou falar desses dois temas, mas complementar um pouquinho o que o Márcio colocou. Observe que quando você fala de water positive, você está falando de diversas formas de sustentabilidade hídrica. E é um mecanismo até para você integrar e você ter como visualizar o quanto que você é positivo em água, né? E dentro desse mecanismo, você tem o reuso da água e você tem a reciclagem da água. Até conceitualmente, o que é o reuso da água? Por exemplo, falando de uma atividade industrial, às vezes uma atividade industrial gera uma água residual que tem uma qualidade que você pode utilizar em outro processo, sem a necessidade até de tratamento, né? De repente você usa essa água residual para um processo menos nobre, né? De uma lavagem que você pode utilizar. Esse, naturalmente, a gente chama na academia de água de reuso. Agora, tem algumas águas residuárias que você precisa fazer um processo de tratamento, de complementação, para você viabilizar o seu aproveitamento, o seu reuso. Aí a gente está falando de água reciclada. Nós estamos aqui no local que é um exemplo no mundo, né, de água reciclada para a indústria, que é o Aquapolo. Ela transforma um esgoto tratado secundariamente pela Sabesp em uma água com outra qualidade que pode ser utilizada na indústria. Então a diferença seria mais ou menos esses dois conceitos. Trocando em miúdos, uma água de reuso, e trazendo até para um exemplo das nossas casas. Aquela água que sai da minha máquina de lavar
eu posso, por Usar exemplo, utilizar para na lavar descarga. Então, o chão, Exato. né? E Exatamente. assim por diante. Agora, a água de reuso seria uma água em que eu tenho que fazer uma filtragem, fazer uma retenção. A água reciclada. reciclada. A água Água reciclada é Exatamente. aquela água que, para você fazer o aproveitamento dela, você vai precisar fazer um tratamento. Ou seja, eu tenho que fazer uma intervenção com equipamentos, com produto químico, ou seja, eu tenho que gastar alguma energia aí, de maneira geral, para transformá-la de uma água de que não tem nenhum uso para um determinado uso. Exatamente. E é muito importante, antes de você avançar para a água reciclada, até por uma questão econômica, você vê se você não tem a possibilidade de fazer reuso de água sem grandes tratamentos. A segregação, e tentando mapear aonde uma água residuária pode ser utilizada em um outro processo, atividade industrial, sem precisar desse tratamento. Agora, muitas vezes a gente precisa desse tratamento, aí a gente tem a água reciclada. Eu comecei minha carreira numa empresa ligada à produção de aminoácidos, em que 30% eram águas condensadas. Haviam processos de evaporação, era uma água límpida, isenta de sólidos, baixo índice de sólidos dissolvidos e era uma água amplamente utilizada, né, reutilizada nos processos, sem absolutamente nenhum tipo de intervenção. Né? Interessante. Bom, dentro desse contexto, né, quando nós falamos de water positive, isso está intrinsecamente ligado à questão de gestão hídrica. Né? O water positive, como vocês falaram, olha, são várias estratégias, vários approaches, né? Um projeto de reflorestamento pode ser enquadrado como um projeto positivo em água, porque tem impactos nos mananciais, né? Então, quando nós falamos em gestão hídrica, o que eu quero aproveitar hoje é um pouco da experiência de vocês. Começando por você, Eduardo, com relação à gestão hídrica na indústria, né? Como que isso vem evoluindo, né? E como que isso vem melhorando ao longo do tempo, né? Quando a gente fala na indústria, como que a indústria encara a gestão hídrica, né? Naquilo que você tem observado ao longo dos seus anos de carreira? Muito importante a pergunta, até para trazer um histórico. A gente tem indústrias em diferentes níveis de maturidade com relação à gestão hídrica, né? O que eu observo naturalmente é que algumas indústrias se preocupam primeiramente em atender a legislação quanto ao lançamento dos seus efluentes tratados. Outras já evoluíram, e aí você tem um nível de maturidade maior, em ser eficiente na água, ou seja, melhorar os seus processos para produzir mais, consumindo menos água, tentando, né, gerar seus produtos com uma pegada hídrica menor. Mas aí eles já começam ali internamente a pensar no reuso e a pensar na reciclagem da água, que é uma outra evolução. E até às vezes pensam num projeto em que as águas não se misturam. Depois dessa etapa, ela percebe que não adianta ela ser eficiente hídrica sozinha. Por quê? Porque ela está inserida numa bacia hidrográfica, né? E essa bacia hidrográfica pode ter problemas de escassez, por mais eficiente que ela seja, o entorno pode trazer a ela uma vulnerabilidade hídrica. E mais do que isso, Luizinho, que a gente percebe muito na indústria, a cadeia produtiva, se você está num local, você faz seu trabalho, você está numa bacia hidrográfica que tem uma certa mitigação das vulnerabilidades, mas de repente você depende de um fornecedor que está passando por uma vulnerabilidade hídrica e o seu negócio é impactado por isso. Então, isso vai evoluindo, né? Então, o olhar para a bacia, para a sua cadeia produtiva, a gente vê diversas indústrias. Tem umas que estão num nível mais de atendimento legal e outras vão evoluindo para um nível de governança maior que está presente na cultura. Isso é muito importante. E a questão Water Positive ajuda a esses mecanismos. Muitas vezes uma indústria quer reduzir sua mitigação de vulnerabilidade, mas a ação dela não está dentro dela. Está dentro da bacia. O Márcio estava falando de reflorestamento. Mas como é que viabiliza esse negócio? E é aí que começa a entrar o mecanismo de crédito, de contabilizar, para que ela possa mostrar para a sociedade que essa atuação está trazendo sustentabilidade hídrica para a produção dela, reduzindo a pegada. Aí eu vou pedir para você segurar esse tema do crédito. Nós temos uma pergunta específica sobre isso, porque eu acho que é super importante a gente explorar isso aí. Excelente. E quando você comenta em todos esses mecanismos, né? Ou seja, a indústria, primeiro ela necessita responder a uma exigência legal, depois ela pode buscar uma eficiência hídrica, muitas vezes respondendo a uma demanda de mercado, né? Por exemplo, às vezes você tem que comercializar o seu produto fora, né, das fronteiras brasileiras. E nós temos mercados, por exemplo, muito exigentes. Acabei de vir da Espanha e a gente nota isso lá. Então, ou seja, por
vários mecanismos ou demandas, a indústria acaba sendo não pressionada, mas estimulada a ter um olhar mais crítico. E eu acho que talvez a maior onda de tudo isso é quando você está inserido numa bacia com uma pressão hidráulica. E eu queria cortar para o Márcio e fazer a seguinte colocação. Dentro desse contexto, né, de gestão hídrica, de bacia, nós estamos hoje aqui em São Paulo, numa região com muita necessidade, muitas demandas. E eu acredito que é nesse contexto que o Aquapolo nasce. Então eu queria deixar essa pergunta bem aberta, aproveitando esse ponto que o Pedrosa tocou sobre a bacia e as pressões, para você falar um pouquinho para a gente. No nascimento do Aquapolo, né, quais foram os drivers, o que estimulou, por que esse projeto deu certo e hoje ele é real. Ele já passou de 10 anos, né, e ele é uma realidade. Então, eu queria que você pudesse dividir conosco um pouco desse contexto. Gestão hídrica, indústria, pressões na bacia e assim por diante. Sim. Não, excelente pergunta. Tem bastante coisa para falar sobre esse tema, né? E a experiência é grande. Então, ele nasce da necessidade da indústria petroquímica aqui do ABC, né? De garantir a sua sustentabilidade aqui. E ela depende muito de água, ela é de um uso muito intensivo em água nos seus processos. E ela começa a estudar isso. Lá nos anos 2000, começo da década de 2000, ela começa a estudar alternativas. E a alternativa que se olhava para o mercado na época, né, que o mercado de saneamento, o mercado de água tinha, era cada vez mais ir buscar água mais longe. Eu tenho uma fonte natural. Então imagina que nós estamos num polo petroquímico aqui em Mauá e se cogitou trazer água lá do Vale do Paraíba para cá. Imagina a distância, o custo, o consumo energético de trazer água de lá para cá. Qual era a necessidade do polo? Qual era o cenário? Então, o cenário de escassez hídrica na região, né? O ABC Paulista já é um local que, não fossem as transposições que a Sabesp hoje tem feito, ele tem uma disponibilidade hídrica baixa. Houve um crescimento imobiliário muito forte aqui, numa região que era tipicamente só industrial. Hoje ela está tomada, né, por comércio, serviços, empreendimentos em geral. Então há uma competição por essa disponibilidade hídrica. Começou por aí. Um segundo passo, a indústria utilizava a água captada no rio Tamanduateí. Cada vez mais ela olhava que a qualidade do rio, muito mais poluído com o dia a dia, ficava mais ruim de ser tratada, com mais altos custos para tratar, né? E às vezes, na época que não chove, o volume e a vazão do rio cada vez menor. Então ela tinha menos vazão e uma água mais concentrada, com a poluição toda do rio, uma água ruim. Então ela tinha também altos custos para tratar essa água, e mesmo tratando essa água, chegava num nível de tratamento que ela também tinha altos custos de manutenção nos equipamentos em que ela usava essa água. E paralelamente a isso, ela buscava uma fonte onde ela teria uma garantia, vamos dizer assim, de fornecimento, independente de mudança climática, independente de qualquer impacto. Ela precisa da água, sem água ela para. E ela buscava também reduzir o impacto ambiental das suas operações. Então, né, o grande produtor de plástico e tal, etc. E aí nasceu essa ideia de utilizar a água reciclada. Ou seja, eu pego o esgoto tratado, já em nível secundário, a gente pega esse esgoto, ou seja, o esgoto que a Sabesp hoje devolve à natureza, o Aquapolo capta uma parte disso e faz o processo de reciclagem e entrega uma água, em termos físico-químicos, praticamente potável para a indústria. Então a indústria passou a ganhar sustentabilidade, passou a não competir mais com água potável, água bruta para a população, que é um benefício fantástico, né? E acabou tendo grandes benefícios em termos de custo, de manutenção, com menor manutenção, menor exposição, reduziu índices de acidentes de trabalho. Então uma série de benefícios no processo da indústria com isso. E aí você pergunta como é que nasceu para viabilizar isso. Então a gente teve, como o Eduardo falou, em níveis de maturidade da indústria, a Braskem, que foi a indústria líder desse consórcio de indústrias que acabou viabilizando o Aquapolo, ela fez um estudo próprio. E se faltar água? Então é um nível de maturidade que eu considero talvez um dos mais altos, porque ela começou a olhar o valor da água
na sua cadeia. E não só a tarifa de água. Ou o que seja, ela paga pela água potável. ela passou a enfim, fazer um estudo de custo da não qualidade. custo da e não aí- qualidade e- ou da não disponibilidade. E não até disponibilidade. complementando, às vezes ser a água positiva está muito associada ao seu produto no mercado, que quer um mercado sustentável, mas é mais do que isso. É a indústria entendendo o risco de vulnerabilidade hídrica. Ela não conseguiria manter sua produção diante de problemas de mudanças climáticas. Isso é importante. E a gente hoje fala aqui de escassez, mas a gente tem problemas também de inundações. Então, o quanto que é importante na maturidade industrial ele entender as vulnerabilidades hídricas que ele enfrenta e aí também implica em projetos de soluções de água positiva. Além do impacto social, né? Porque, por exemplo, Exatamente. quando você comenta que a região começou a crescer demograficamente, empreendimentos Isso. comerciais, residenciais, queira ou não, a indústria, entre aspas, passa a competir Compete, com exatamente. o abastecimento público. Exatamente. E Márcio, me isso. permita lembrar uma frase, a gente acompanhou essa história do Aquapolo, o Márcio gosta muito dessa frase, se eu não me engano, era do gerente de sustentabilidade da Braskem, Sim, né, o o Mário Mário Pino, e ele resumiu muito bem. O Aquapolo não é um projeto só de reciclagem de água, né? Ele é um projeto de adequação às mudanças climáticas, né? É mais ou menos Exatamente isso, né? isso. Se eu não me engano, ele falou uma solução de gestão das mudanças climáticas para a indústria. Então, quando a gente fala de reuso, de dessalinização, a gente está falando disso. A gente está falando de novas tecnologias para se adequar a novas realidades, seja de escassez, no caso dessas duas soluções, diante das mudanças climáticas. Mas também a gente entende que a indústria ela também tem que olhar as vulnerabilidades também para as enchentes, para esses extremos, né? Claro. E falar de água positiva é falar de como contabilizar tudo isso, né? Como é o mecanismo que a gente vai comentar aí de crédito, de tudo Exatamente. isso. Então isso é muito importante. É isso. Eu queria encerrar esse bloco, né, que nós estamos falando sobre gestão hídrica, evolução. Nós tivemos uma conversa de café, né, e você trouxe um termo que eu achei muito elegante, né, como você sempre é muito elegante ao falar, sobre simbiose industrial. Né? Exato. Porque, por exemplo, muitas vezes uma determinada indústria não pode investir num reuso, porque pelas características do processo, por exemplo, uma indústria de bebidas, ele não pode pegar água de reuso e engarrafar, né? Para produzir cerveja, para produzir refrigerante, etc. Mas ele poderia disponibilizar essa água para um vizinho. Então, amplia um pouco para a gente esse conceito que você chamou de Simbiose industrial. Não é invenção minha, tá? Ok. Isso já existe, né? E você imagina um complexo industrial. Um complexo industrial tem diversas indústrias. Você já imaginou um complexo industrial sendo pensado para que uma água residuária de uma determinada empresa possa ser utilizado para outra, até do ponto de vista logístico? Isso é uma simbiose industrial. Como você comentou, uma empresa de cerveja talvez não possa ainda, por questões legais, apesar de ser possível, né, Sim. pegar o seu efluente e reutilizar para fins potáveis. Mas, de repente, o efluente dela pode ser tratado para uma outra indústria usar, por exemplo, uma indústria siderúrgica ou de alumínio. Então, mas como é que é esse mecanismo? Como é que pode ser essa integração de um resíduo de um CNPJ, de uma empresa ir para outro? Como é que a gente pode pensar uma simbiose industrial, ou seja, uma conexão de reciclagem e reaproveitamento entre diversas empresas dentro de um complexo industrial? Então, hoje o mundo também pensa uma nova indústria, um novo complexo integrado, possibilitando essas simbioses, o que seria uma economia circular, o que no passado era mais uma de linha, né, de fim de tubo. Esse é um pouquinho do que simbiose industrial. Né? A gente tem um exemplo novíssimo sobre esse tema. Não sei se vocês chegaram a ver, eu confesso que estou querendo ir visitar para conhecer. É um exemplo no Ceará, onde a Vicunha Exato. acabou de fazer uma PPP, uma parceria com a CAGES, para fazer um reuso do seu efluente para ela própria utilizar, e como ela tem excedente, ela vende para as indústrias vizinhas esse efluente. Eu tenho uma ótima, Márcio. Então isso é fantástico. Mas você está aqui no Aquapolo, sabe uma simbiose industrial? Esse processo biológico nosso aqui, até para você falar, precisa de matéria orgânica para degentrificar. Fala aí da simbiose que a gente tem com a parceria. A gente tem uma parceria com uma cervejaria aqui no interior de São Paulo. E como, né, a gente já pega um efluente tratado pela Sabesp, muitas vezes muito pobre em carbono, em carga orgânica. Então o que a gente
tinha várias alternativas, desde etanol, olhamos Que é o mais extrato, clássico, é o mais né? clássico, exato. olhamos para o extrato de carne, olhamos até para o esgoto primário que chega aqui na ET, mas trariam problemas como metais e outros problemas para o nosso tratamento, e a gente conseguiu um efluente de uma cervejaria. Então toda a cerveja não conforme ou vencida que ela recolhe, ela doa ao Aquapolo. Ela deixou de pagar para tratar esse efluente, passou a doar para o Aquapolo, e o Aquapolo consegue dosar isso aqui no nosso reator biológico. Para poder fazer utiliza o pra processo poder fazer de desidentificação. Desidentificação, Ou seja, exatamente. é uma simbiose. É uma simbiose. É isso. O que antes poderia ser um resíduo, acaba sendo um subproduto, e essa integração é importante. Um polo petroquímico, um polo industrial tem que pensar assim, até para favorecer a questão logística de Sim. tudo isso, né? Muito bem. Indo já para o nosso terceiro bloco, eu deixei esse tema porque eu acho que é o tema que hoje causa bastante interesse, né? Quando a gente fala da estratégia de Water Positive, no final da linha dessa estratégia, um dos grandes objetivos é justamente fomentar um trading, um comércio de água, né? Ou de bônus, de water bonds, de créditos de água, né? Perfeito. Então, eu queria deixar essa pergunta bem aberta, podendo começar com o Márcio ou com você, Pedrosa, né? Como vocês enxergam essa questão? Como isso pode ser viável, né? Sob o ponto de vista da necessidade de ser regulado ou não regulado? Se ele poderia ser uma transação entre entidades privadas, né? Então, vamos trazer um pouquinho de polêmica, talvez, para esse nosso bate-papo, mas Bom. como é que vocês enxergam, né? Créditos de água. Eu vou começar a falar isso e já vou puxar um gancho que eu tenho certeza que o Márcio vai adorar, para falar de recarga de manancial e água potável, que envolve reuso para fins potáveis. A gente precisa fomentar uma política e até um mecanismo de crédito para que negócios saiam do âmbito das ideias e se tornem realidade. E muitas vezes, dentro daquela governança, uma indústria ela está dentro de uma bacia hidrográfica, ela quer fazer ações para possibilitar reduzir seus problemas de vulnerabilidades, mas como é que favorece esse mecanismo? Como é que ela faz um investimento para reduzir perdas no saneamento? A gente perde muita água no saneamento, mas talvez, como é que pode fazer um trabalho como esse? Como é que pode fazer um trabalho de reflorestamento? Tudo que vai trazer benefício de sustentabilidade hídrica. Só que, obviamente, isso tem que gerar um crédito, tem que gerar uma forma de viabilizar esse tipo de financiamento. A gente discute muito, por exemplo, aqui em São Paulo, questões associadas à recarga de manancial também, né? De você tratar o esgoto, fazer o recarga de manancial, que é um reuso potável indireto, ou até mesmo potável direto. Existe uma vontade, tem tecnologia, mas a gente tem que fomentar do aspecto regulatório para incentivo disso e também de crédito, como a iniciativa privada pode se viabilizar e contabilizar isso dentro do seu negócio, né? Tem vários aspectos sobre isso. Até aproveitar, Márcio, eu sei que você é um dos capitões aí dessa agenda, falar um pouquinho dessa relação de crédito de água, incentivos de água potável, para reuso potável. Eu sei que é uma das bandeiras aí que você trabalha muito. É a bandeira que eu imagino hoje, até porque, né, o projeto Aquapolo é fantástico, eu tenho muito orgulho dele em relação ao que ele faz hoje e ao que entrega para a indústria, mas eu não vejo mais sentido em se ficar fazendo rede complementar por aí. Então hoje nós temos nas cidades todas aqui na região metropolitana de São Paulo toda uma rede de distribuição de água potável. A Aquapolo tem a sua rede de distribuição de água reciclada. Ou seja, uma rede uma dedicada, rede segregada. segregada. Né? Não há mistura entre elas. E não faz sentido, é muito caro se ficar fazendo novas redes só para levar uma água reciclada. Eu acredito que faz muito mais sentido reciclar o esgoto, voltar esse esgoto ao manancial, né? Diluir esse esgoto tratado num manancial e fazer todo mundo usa potável. Por quê? Porque a reciclagem está na origem do recurso hídrico. Correto. E não ficar gastando dinheiro com infraestrutura. Porque talvez... A tarifa para a indústria fica mais cara, porque eu tenho que diluir essa infraestrutura, quando a gente poderia fazer essa infraestrutura se diluído para todo mundo, o impacto na tarifa é muito pequeno, se houver. Porque isso não é um assunto menor, né? Por Não. exemplo, no caso do Aquapolo, a rede de distribuição ela tem quantos quilômetros? Ela tem 17 quilômetros fora e mais 4 quilômetros dentro do polo petroquímico. A gente que está analisando o projeto dia a dia sabe que O custo ignorar de se fazer a distribuição isso, muitas vezes mata o projeto. mata o projeto, exatamente. E você fazer isso, você tem condições de fazer. Então a gente, obviamente, estuda. Quando a gente pensa em região metropolitana de São Paulo, se a gente olhar relatório
onde quando foi colocado, tivemos a crise hídrica, logo em seguida saiu ali a nova fonte do São Lourenço, né? Entrou mais 6 metros cúbicos por segundo de água. Os próprios relatórios do governo indicavam que era a última fonte de água bruta na região metropolitana. Nós não temos mais de onde trazer água, a não ser que eu vá lá para a região de Sorocaba, de Campinas, eu vá buscar de muito longe. E ao mesmo tempo, todo o esgoto que a gente trata, coleta e trata na região metropolitana, vai todo para os rios, deságua no Tietê e vai embora da região metropolitana. A gente importa a água do Cantareira, importa a água do São Lourenço para essa região, né? Nossos mananciais da região Guarapianga, e depois a gente segue de volta para o interior. E por que não usar o conceito de economia circular e fazer uma recarga aqui? Essa recarga pode ser bancada, na minha opinião, por diversas empresas privadas, que é a questão do conceito do crédito, do water positive. Exatamente. Né? A gente já estuda aqui no Aquapolo essa questão e está tentando criar uma metodologia de crédito, de recarga aqui, no local onde a própria ET deságua e etc. Fazer um projeto de recarregar um manancial seria mais importante ainda, porque os benefícios, além de eu garantir maior disponibilidade de água, eu vou colocar água num manancial que muitas vezes tem um nível de poluição, e ao colocar uma água em nível terciário, eu estou ajudando esse manancial a se recuperar, porque eu diluo a poluição que lá está. Então, reduz o custo com tratamento para potabilização dessa água, porque está uma água menos poluída, está mais diluída, está melhor. É só benefício. E esse mercado de crédito, além de outros aspectos regulatórios, é fundamental, porque a gente vê a intenção e a iniciativa de muitas empresas em realizarem projetos fora das suas fronteiras. Mas isso ele precisa contabilizar dentro de uma visão econômica, né? E também de mercado, para incentivar que aquela empresa seja eficiente no seu processo, sim, mas ela também tem atuação cada vez maior dentro da sua bacia hidrográfica ou mais além, dentro da sua cadeia produtiva, que às vezes está muito mais distante. E o consumidor precisa saber. Eu estou comprando um produto de uma empresa que está preocupada com a sustentabilidade hídrica na sua bacia, na sua cadeia produtiva. Esse que é um ponto. É algo que está sendo pensado, nós fazemos parte desse grupo, nessa construção, e é algo que o Brasil tem um protagonismo, mas é uma discussão global. Eu realmente acredito que a gente vai evoluir cada vez mais na sustentabilidade hídrica e esse mercado de crédito será importante, assim como foi para a questão climática. Sem dúvida. Não, concordo. Eu quero, inclusive, concluir esse tema dos créditos de água, né, me apossando da frase da doutora Graciela. Porque ela diz o seguinte: se para uma mudança ser efetiva e acontecer, ela precisa ser economicamente viável. Viável, exatamente. Né? Então eu acredito que realmente esse deve ser a nossa discussão futura, de como viabilizar, contabilizar, regular ou não regular. Isso é um outro tema, mas nós não temos muita outra saída a não ser trazer valor e valorizar quem está fazendo reuso, dessalinização, conservação, né, irrigação inteligente, reflorestamento e assim por diante. Está ajudando a recuperar, regenerar o meio ambiente e está ajudando a adaptar e mitigar impacto de mudança climática. A gente está vendo os efeitos aí no mundo todo. E as mudanças climáticas impõem inovações tecnológicas, inovações de mercado, como a questão de crédito, e inovações regulatórias. É uma nova realidade e a gente tem que encontrar soluções, seja na política, na regulação, como na tecnologia. Às vezes a tecnologia é o caminho mais fácil, inclusive. Sim. Porque a tecnologia a gente entende que já há, mas tem esses mecanismos para trazer essa viabilidade econômica que foi bem enfatizada aí, Luizinho, que você trouxe. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado, né, por esse rápido bate-papo, né, mas profundo, rico, né, abordando desde conceitos muito básicos, né, daquilo que é positividade em água e trazendo a discussão, né, porque é interessante isso. Nossos podcasts, na sua grande maioria, terminam fomentando e provocando a discussão, por exemplo, do reuso potável. Só falta o brinde agora com água de... Só faltava o brinde com a nossa com água potável. É questão de tempo, gente. É questão de tempo. Bom, e para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma palavra final para quem nos ouve, principalmente, né, apontando para o dia 17 de junho, né, que vai se tornar provavelmente o Dia Mundial de Positividade em Água. Então, Márcio, Pedrosa, deem aí suas palavras finais para quem nos escutam, né, sobre esse tema
sobre esse dia, né, que vai ser um marco com certeza. Eu vou usar uma frase até que eu postei no Dia do Meio Ambiente, né? Comecei uma postagem no LinkedIn e tal, falando sobre o tema, é assim: você já pensou em um mundo sem água? Simplesmente não há alimento, simplesmente não há vida num planeta sem água. E é isso. Hoje nós temos uma série de indicadores falando da situação como a humanidade, a sociedade lida com o recurso hídrico. Infelizmente, a gente não lida bem. Então a gente precisa mudar isso, trabalhar no sentido de positividade, de regeneração, de economia circular, de um recurso que é finito, né, e que a gente precisa tanto é fundamental para a vida. Como eu brinco aqui, até trazendo para a realidade brasileira, o Brasil é um dos campeões em reciclagem de diversos materiais. E um dos recursos que é finito e mais fundamental para a vida no planeta é o que a gente menos recicla. Então, acho que, né, é deixar essa provocação. E lembrar que a gente vive um grande desafio de sustentabilidade ambiental. As futuras gerações, principalmente, cada vez mais. Seja pelo nosso crescimento populacional, seja pelas questões de mudanças climáticas. E isso exige inovação. E o papel da inovação é fundamental para melhorar e resolver esses desafios, esses problemas que a gente tem. E, novamente, a frase que eu diria é: ok, chegamos aonde chegamos, temos que inovar, o valor da água não está na sua origem, está na sua disponibilidade, na sua qualidade. Temos que olhar o mundo diante dessas vulnerabilidades que a gente encontra, de escassez e inundação, e as soluções vai passar não só pelas questões tradicionais que nós temos de infraestrutura, mas vai passar também por inovações no aspecto regulatório e de mercado, que a questão de água positiva passa tanto por isso. Bem, e você que me escuta, espero que você curte, compartilhe, né? Deixe o seu comentário. Se você ainda tem dúvidas sobre o que é o Water Positive, os mecanismos, esse é o ambiente correto para você nos provocar a mais discussão. Nós somos não somente entusiastas, mas nós acreditamos que a educação e a informação são fundamentais para que esses avanços eles se tornem realidade. Então, eu quero terminar esse Papo de Especialista Podcast te desejando um feliz Water Positive Day, 17 de junho, feliz dia da positividade em água. Forte abraço, eu te vejo no próximo Papo de Especialista Podcast.